Quantas vezes você sentiu que cresceu só pelo lado de fora? Você se olha no espelho e vê que a idade chegou, se amadureceu. Mas, por dentro, você se enxerga ainda como uma menina, insegura, cheia de feridas, desgovernada, que não sabe como lidar, não tem sabedoria e maturidade para enfrentar as demandas do dia a dia. Sejam muito bem-vindas ao nosso Café com as Amigas. Eu sou a Michelle Oliveira e eu sou simplesmente filha. E esse canal aqui é para mulheres que amam a Jesus e que a cada dia querem se parecer com Ele. Eu vou fazer uma série de vídeos com o tema Chega de Ser Menina. E não tem como a gente começar por outro assunto que não seja esse tema, maturidade. O primeiro passo para que a gente possa deixar de ser uma menina é amadurecer. Já passou do tempo de sermos meninas, já estamos na estação de nos tornarmos mulheres maduras por completo. Então vamos começar. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 5, versículo 12. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, tornando-se como quem precisa de leite e não de alimento sólido. Quantas vezes na nossa vida espiritual a gente percebe que a gente já deveria estar, longe, já ter avançado, já ter vivido coisas em Deus, mas a gente sempre está no mesmo posicionamento. E a comparação, gente, ela é inevitável. A gente vai olhar para pessoas que começaram conosco na caminhada e a gente vai perceber que elas avançaram, que elas evoluíram, que elas cresceram e a gente está estagnada no mesmo lugar. Isso significa, gente, que a maturidade chega para alguns e para outros demoram a chegar ou parece que nunca chega. Gente, essa temática é tão atual porque dentro das nossas igrejas, dentro do ambiente que a gente vive, tem pessoas que estão ali há anos, sabe? Mas parece que nunca chega a lugar nenhum e nunca sai do lugar que está. Parece que o nível de pessoas imaturas aumentou. Os famosos mimizentos. Gente, o que tem de mulher mimizenta não tá no gibi. E mulher mimizenta, gente, é uma mulher infantil, uma mulher que não cresceu, que não amadureceu. Uma mulher madura ouve verdades, não se ofende, não reage. Mas uma mulher imatura e infantil, ela não tolera ofensa, não tolera repreensão, não tolera nada. É igual uma criança birrenta e mimada. E o que nós vemos hoje é: vocês continuam me amando, eu quero trazer vocês para esse ambiente de maturidade. Aonde vocês possam dizer, eu não quero mais ser uma menina birrenta, mimada, cheia de vontade. Não, eu quero me tornar uma mulher madura, que sabe lidar com as questões e que já está pronta para uma etapa mais profunda, de coisas mais profundas em Deus. Enquanto, mulheres, nós não avançarmos para essa etapa, por esse degrau de maturidade, a gente vai ficar realmente limitada de receber coisas maiores e mais profundas em Deus, porque simplesmente a nossa estrutura não suporta. Eu e você deixamos de viver tudo, a plenitude de que deveríamos já ter nos apropriado. Você entende? Porque a verdade é que tem tanta coisa, mulher, de Deus disponível, te aguardando. Você só precisa passar pela porta da maturidade. Enquanto a gente não atravessar esse lugar, a gente vai ficar simplesmente assistindo pessoas vivendo aquilo que nós deveríamos estar vivendo. Você entende isso? Então para de se sentir frustrada, vitimizada. É tempo de a gente se tornar mulheres maduras no espírito e não somente de uma aparência. Declara aí de onde você está assistindo. Eu não aceito mais ser uma menina. Chega de ser menina. A partir de agora, eu me aproprio de toda a maturidade espiritual que Deus já está me chamando há tempos para me posicionar. Chegou esse tempo. É o tempo do basta.
Quero compartilhar com vocês alguns sinais que vai demonstrar que ainda estamos vivendo como meninas espirituais. Primeiro ponto. Uma menina espiritual, ela precisa ser lembrada constantemente de orar e de buscar a Deus. Então, uma pessoa que ainda é imatura, ela precisa ser empurrada para o secreto. Ela precisa ser arrastada para esse ambiente de busca, para esse ambiente de profundidade. Ela naturalmente não consegue desenvolver isso sozinha. Ela é muito dependente de pessoas ou de circunstâncias. Vive de ciclos de altos e baixos, vive de conferências, de encontros, de cultos emocionantes, mas no seu dia a dia não consegue viver uma vida profunda em Deus de forma intensa e de forma constante. Quando você se torna uma mulher madura, você entende que você precisa estar nesse lugar, independente de. A maturidade te traz uma consciência que você não precisa de nenhuma motivação externa que te impulsione a estar no secreto. Uma vida de profundidade, uma vida de secreto com Deus já não é mais consequência dessas coisas. Você entende que há uma necessidade de se encontrar com o seu Pai. Então você não precisa mais de nada externo, porque a mulher madura, ela desenvolve uma consciência, apesar das minhas vontades, apesar das resistências, eu preciso viver uma vida de relacionamento e de intimidade com o Pai. Segundo ponto é que a mulher imatura, ela vive por emoções e não por convicções. Quando tudo vai bem, ela tá bem. Quando tudo vai mal, ela tá mal, sabe? Então, se hoje ela sente necessidade, se ela sente vontade de buscar a Deus, ela busca. Se ela acha, se ela percebe que ela precisa cultuar, ir à igreja, ir num grupo de estudo, que ela precisa, se ela sente que está com vontade de fazer um jejum, se ela está com vontade de orar, se ela está com vontade de ler a Bíblia, aí ela vai e faz, porque ela não é movida pela uma consciência, por uma convicção, por uma crença. A maturidade, reforçando o que nós falamos anteriormente, já não está mais condicionada ao que eu sinto. Uma mulher madura faz o que precisa ser feito mesmo quando não tem vontade de fazer. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem aquilo que é preciso e aquilo que é necessário. A maturidade espiritual não significa que você é perfeita e que você está sempre plena, que você está sempre sentindo vontade. Não! Tem dia que você faz porque precisa ser feito. E não porque você está com vontade, e não porque você está sentindo. Meninas, mulheres imaturas fazem o que querem. Mulheres maduras entendem que não tem mais vontade, mas que tem uma necessidade de se alimentar e de buscar mais a Deus. Terceiro ponto é que a mulher imatura, ela fica ofendida com correção. Ah, mas você não é essa mulher, né? Não. É outra. Não é você, não somos nós. Nós não ficamos ofendidas com correção. A mulher imatura, com correção, ela se magoa e ela se ofende. E ela ataca, entende? Ela não vê a correção como uma forma de amor, como um método de Deus, e que às vezes é Deus diretamente tratando conosco, ou é através de pessoas, ou através de circunstâncias que nós somos corrigidas por Deus, porque visa o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento. Se você hoje é uma mulher madura e você é chamada a atenção, você entende que esse chamar a atenção é para você ser uma pessoa melhor. É para que você possa ser uma pessoa que tenha princípios, para que você alcance alguns lugares, porque da forma que você está, você não vai conseguir chegar. Mas se você é uma criança, você só consegue ver aquilo que é desconfortável, porque a correção é desconfortável e a gente quer ficar no nosso conforto, do jeito que a gente está, sem mudar, e é sobre isso. E a mulher que é imatura, ela fica ofendida, ela se magoa e ela não consegue ver a correção como um ato de amor e uma oportunidade de sermos desenvolvidas dentro daquilo que Deus tem para nós. Já a mulher madura, ela ouve, ela examina e ela deixa Deus trabalhar na vida dela. É uma mulher que vai ouvir a correção, ela não vai resistir,
Ela é uma mulher que ela vai analisar os pontos, ela vai permitir que aquela correção entre dentro dela, sabe? Aprume tudo que precisa ser alinhado, tudo aquilo que precisa ser direcionado, e ela vai deixar Deus trabalhar na vida dela. E ela vai crescer através da correção. Às vezes a gente continua imatura porque a gente não aceita as correções. A gente não aceita as ideias das pessoas. A gente não aceita toques, sabe? É muito complicado ser imatura, gente. Muito complicado de verdade. Às vezes, gente, deixa quieto. Bora pro próximo. 4. Inconstante na fé. Só que se você perceber, tudo tá muito ligado. Todos os pontos que eu tô trazendo aqui, tá um interligado no outro. Essa questão da inconstância tá muito ligado ao que eu sinto. Então, hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Hoje eu estou, amanhã eu não estou. É uma pessoa que é inconstante. Já a mulher madura, ela aprendeu a caminhar por fé, não pelas circunstâncias, porque ela não caminha por aquilo que ela sente e nem por aquilo que ela está vendo. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que tudo pareça estar dando errado, ela continua. Ela entende que ela não tem opção de retroceder. Ela precisa enfrentar, ela precisa lidar, ela precisa ultrapassar. A maturidade espiritual, ela é um posicionamento. Porque quando a gente fala sobre maturidade espiritual, a gente vai achar que é algo assim, sabe, sobrenatural. Não, gente. A maturidade é uma decisão. A maturidade é um posicionamento. É você lidar com uma circunstância. Vou dar um exemplo prático. Você vai encontrar uma pessoa que vai fazer mal para você. Uma pessoa que vai falar mal de você. E é uma pessoa que você não esperava isso. A maturidade, ela vai ser externada no meu posicionamento. Então, se eu sou uma criança imatura, eu vou me revoltar, eu vou bater, eu vou espernear, eu vou dizer não quero. A mulher madura, ela vai dizer assim, ok, eu já analisei essa situação, mas quem eu sou não altera por quem essa pessoa é. Aquilo que eu preciso fazer, aquilo que Deus me chamou, não vai ser paralisado por aquilo que fizeram comigo. Eu decido, eu me posiciono em permanecer sendo quem eu sou e fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Entende? Então, a maturidade espiritual também está muito ligada à nossa identidade. Então, quando a gente amadurece, a gente começa a saber quem somos em Deus. Então, as circunstâncias, as adversidades, as problemáticas não vão mais nos paralisar. Então, mas a maturidade, gente, não é perfeição, entende? A maturidade é responsabilidade. É eu me comprometer com aquilo que precisa ser feito. É me comprometer com quem eu sou, apesar de. Crianças imaturas, quando aparecem adversidades ou coisas contrárias, simplesmente largam porque não são responsáveis. Você entende isso? Pessoas responsáveis fazem o que precisam ser feito, apesar das adversidades que se levantam no processo da vida. Então, na nossa vida espiritual, vai acontecer muita coisa difícil. Vai se levantar muitas coisas difíceis. Mas uma mulher madura é uma mulher que tem um posicionamento de responsabilidade que tem com Deus e com aquilo que foi chamada, com o comprometimento que ela tem com o Senhor e com a obra, com o propósito, com a missão que ela está sendo vocacionada. Entende isso? É uma responsabilidade. E decidir crescer é desconfortável. Sabe por que é desconfortável? Porque você vai parar de colocar a culpa nos outros. E você vai começar a se responsabilizar pela própria transformação. Você vai parar de dizer assim, eu larguei o meu chamado por causa de fulano. Eu larguei o meu chamado porque a vida não aconteceu do jeito que eu queria. Eu não quero mais saber de Deus por causa de X, Y e Z. Eu não quero mais saber de me relacionar com as pessoas porque aquele meu amigo me feriu. A maturidade faz a gente se responsabilizar. Se eu parei, foi porque eu decidi. Se eu paralisei, foi porque eu escolhi. Se eu disse não para o que Deus estava me chamando, foi porque eu tomei essa decisão. Você para de ser a vítima da história, você para de transferir a culpa para os outros e você assume a sua responsabilidade. Mulher, já está no tempo de você assumir responsabilidade pelas suas atitudes.
para que você possa dar um start no processo de transformação, para que você possa estar pronta para tomar posse de tudo o que Deus tem disponível para fazer em você e através de você, mulher. Está lá em 1 Coríntios 13, 11. Paulo vai dizer assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que ele está dizendo? Eu decidi deixar de ser menino. Mulher, é tempo de você tomar uma decisão. Maturidade espiritual não é um botãozinho que vai apertar, não é uma nuvem sobrenatural que vai aparecer na tua vida, não. Deixar de ser uma menina e se tornar uma mulher madura em Deus é uma decisão. Então você precisa olhar para você e dizer: é tempo de crescer e eu decido ser uma mulher madura. Mulheres maduras se tornam mulheres profundas. Mulheres maduras estão prontas para receber tudo o que Deus tem para a vida dela. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Fiquem na paz.